Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma etapa aqui, uma unidade dentro da UTI, tá? Hoje um capítulo especial, afinal de contas hoje os colegas enfermeiros tiveram uma notícia política aí que sacudiu os principais grupos de enfermagem dentro dos hospitais, certo? Dentro dos ambulatórios, dentro das UPAs. E acabou que esse movimento todo aí se gerou relacionado à autorização ou à sanção presidencial da PEC dos enfermeiros, tá? Então foi feita hoje a sanção presidencial, uma sessão solene às 17 horas. E não foi incomum observar alguns movimentos de classe se posicionando e festejando esse momento de uma delimitação de um piso salarial para as equipes de enfermagem, tá? Bem, acaba que ontem, entrando um pouco no tema da live de ontem, nós falamos aqui sobre uma evidência atual de frustração profissional, tá? E dentro dessa evidência de frustração profissional, falamos de 3 pilares ou 3 grandes motivos que envolvem a frustração profissional e que são o processo de satisfação com o que eu faço ou realização com o que eu faço, me sentir realizado com aquilo. O processo de remuneração, ou seja, eu receber aquilo que eu acho justo pelo trabalho que eu realizo. E o reconhecimento social envolvendo os meus pares e também a sociedade diante daquela minha atuação que eu realizo, tá? Eu não vou entrar muito na discussão aqui, eu acho que não é o objetivo desse momento, só estou citando aqui aquilo que aconteceu, tá? Que foi essa sanção presidencial, só, de certa forma, alguns pontos que ficam, que eu sempre observo, é quando uma classe, ela acredita que políticos estão fazendo algo por eles. Então, esse talvez seja o grande ponto aqui que eu fico, que os políticos estão lutando pela enfermagem. Isso aí, de certa forma, me incomoda, tá? Não vou dizer para vocês que, afinal de contas, eu tenho a minha opinião sobre isso, certo? Não vou entrar, como disse, no demérito da questão, mas toda vez que eu vejo políticos se posicionando frente a uma classe, eu vejo que, na verdade, isso talvez não seja o melhor caminho em uma sociedade de mercado que é a que nós vivemos, tá? Então, gera aí uma série de questionamentos sobre a decisão tomada, a forma como foi tomada e os desenrolares futuros que nós vamos acompanhar ao longo dos próximos meses. E eu já antecipo, haverão. O Bruno Perini certa vez citou que ao fazer uma lei eu gero um efeito imediato baseado numa lei e uma série de ações paralelas que não são previsíveis, tá? Não são previsíveis dentro de uma lei como esta, tá? E talvez nós tenhamos impactos na saúde que podem talvez não ser tão mensurados também e até a própria classe de enfermagem, tá? Como eu disse, o objetivo aqui não é entrar com isso, contudo, isso afeta diretamente um paciente que está numa unidade de terapia intensiva, essa possível valorização diante de um piso salarial, certo? Diante de um salário a ser realizado, um piso salarial de uma classe profissional, diga-se de passagem, fundamental na assistência ao paciente, tá? E também diante dos desdobramentos que esse piso vai ter nas reflexões, nos desdobramentos da reconfiguração do ambiente da saúde, tá? E diante de um momento muito delicado que se vive no cenário de redução de custo e inflação da assistência à saúde, tá? Isto tudo que eu falo sobre a assistência e a saúde em si é algo que de certa forma preocupa, porque desde que eu vejo, eu observo, eu cresci, eu me formei em hospitais públicos e depois eu vim para a rede privada para fazer atuação, inclusive hoje eu atuo quase que exclusivamente em um hospital. Mas o que eu percebi ao longo desse período, por mais de 10 anos de formado, é que uma frase que eu escutava muito e repetimos até um clichê de que saúde não tem preço, tá?
mas ao desenvolver as atividades de liderança e gestão, inclusive as especializações, eu percebi que saúde de fato não tem preço, mas tem um custo, tá? E esse custo geralmente é muito discutido e questionado. E na discussão desse custo, desse custo de manutenção do sistema de saúde, uma verdade seja dita. O sistema de saúde, da forma como está organizado, ele é um sistema ineficiente, tá? Ele é um sistema que valoriza a solicitação excessiva de exame, tá? Ele é um sistema que valoriza a hospitalização dos pacientes, tá? E é um sistema que valoriza as intervenções medicamentosas. Esses são os 3 pilares que sustentam o sistema de saúde, ou pelo menos o sistema de saúde atual, certo? Solicitação excessiva de exames, medicações excessivas e hospitalização, tá? Então todo o sistema de saúde brasileiro está montado dentro desse tripé, tá? Tanto é que o modelo atual que foi desenvolvido da década de 50 para cá do sistema de saúde é um modelo totalmente hospitalocêntrico, onde, se vocês perceberem mesmo, das grandes estruturas hospitalares, elas surgiram na década de 60 e 70, aquelas estruturas absurdas de saúde. E eu confesso a vocês que, avaliando esse sistema, talvez esse sistema não é o mais adequado, tá? E não é mesmo o mais satisfatório para se realizar uma assistência adequada a um paciente. Confesso a vocês que muitos dos pacientes que eu vejo e que precisam ser atendidos hoje, neste modelo, que estão sendo atendidos, e eu não estou falando aqui, não peguem essa frase aqui, ou essa linguagem, e levem para um extremo oposto, e um paciente que está entubado com Covid, ou um paciente que está entubado com uma pneumonia, ou um paciente que fez uma cirurgia cardíaca. Eu estou falando de coisas óbvias, certo? Contudo, existe um grupo de pacientes que estão hoje frequentando os hospitais, frequentando o pronto-socorro, que na verdade deveriam estar numa academia, certo? Deveriam estar fazendo terapia manual com a equipe de reabilitação, tá? Muitas cefaleias hoje, eu vejo isso, cefaleias tensionais, deveriam estar soltando trapézio, tá? Fazendo acupuntura, tá? Fazendo outros tipos de terapia que não deveria nem se utilizar o termo técnico de terapia alternativa, mas sim uma terapia voltada para a saúde, tá? Uma terapia onde possa ser feita um tratamento mais adequado do paciente e, claro, um processo de deshospitalização. Contudo, não há de convir que o sistema de saúde hoje ele começou a melhorar, e melhorar muito, tá? Eu sempre insisto isso. Desde que nós viemos de um desenvolver, de uma evolução das unidades hospitalares, das assistências do último século, dos últimos 2 séculos, nós passamos por grandes revoluções na assistência. Hoje mesmo, já é possível com 5G em algumas capitais, uma cirurgia complexa com robô ser operada por um médico que está a 3.000 quilômetros. Perfeitamente possível, tá? Em termos de delay. Então, isso hoje é possível. Isso é eficiência operacional. Eu tenho uma microbiologia com resultados de culturas parciais que acontecem em horas de crescimento, tá? Eu ter hoje uma validação em termos de curativos, em termos de intervenções cirúrgicas, que são fantásticos. A ventilação mecânica evoluiu talvez nesses últimos anos, e nesse último ano, talvez nesses últimos 2 anos, com essa pandemia, de uma forma assustadora. O termo de conhecimento técnico que foi consagrado com a utilização de ventilação mecânica, certo? Nunca se estudou tanta SARA. SDRA, na verdade, nunca se estudou tanto SDRA. Ventilação de proteção, recrutamento alveolar, pronação, nunca tivemos uma análise tão refinada de suporte nutricional em paciente com SDRA. Então, acaba que houve um grande desenrolar e um grande desenvolvimento desses profissionais, um grande desenrolar e um grande desenvolvimento de infraestrutura, um grande desenrolar e um grande desenvolvimento em processos de segurança. Isso é fato. Contudo, as pessoas continuam vendendo medo, continuam vendendo narrativas para pacientes, porque isso vende mais. Assustar é processo de venda. Assustar as pessoas assustar as pessoas com medo, geralmente isso tem um gatilho de venda muito mais alto. E ela tem, uma pessoa quando está hospitalizada dentro de uma unidade de terapia intensiva com a percepção de que a sua vida está se esvaindo,
ela tem a possibilidade de consumir mais. E isso eu vejo hoje nitidamente. Então, ao invés de passar tranquilidade, eu posso passar hoje segurança. E, infelizmente, o que eu vejo hoje pessoas vendendo em termos de qualidade e segurança são narrativas de que os hospitais são locais inseguros. Eles praticamente falam que médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos estão matando o paciente. Não pode ser assim. Isso é algo errado, isso é algo equivocado e algo que não acontece. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando, eu vou me aprofundar um pouco mais agora. Hoje eu estava fiz uma conferência com uma família que está internada na UTI, tá? E era uma senhora idosa já, tá? Ela fez uma infecção grave por Covid, tá? Está entubada, já está com 7 dias de evolução, tá? Só que ela internou por um quadro de uma possível traqueobronquite na admissão. E havia suspeita inicial de ser um quadro de infecção viral. Foi feita uma avaliação preliminar e não foi identificado, não foi isolado o vírus naquele momento. Então a paciente foi para a unidade de internação, foi feito segmento e a paciente ficou com oxigênio, só que ela evoluiu de maneira progressiva com uma piora. E depois de 5 dias, mais ou menos na unidade de internação, foi refeito o teste de Covid nela, positivou e a paciente foi encaminhada para a UTI. Chegou já com uma suplementação de oxigênio maior e deterioração progressiva, uma tomografia com achados típicos, e a paciente houve necessidade de passaporte ventilatório invasivo. Conversando hoje com essa família, a filha dela, diante de um questionamento bastante emocionado, posso dizer assim, bastante emocionada, no sentido bastante ansiosa com a situação, pelas informações, pelos diagnósticos. Eu falei para ela, olha, foi uma pneumonia, tá aqui a imagem e tal, e mostrei para ela os resultados de exames, não tem por que esconder. E dentro dos resultados de exames tinha lá uma infecção por Covid. Primeira frase dela, nossa, eu não acredito, a minha mãe pegou Covid dentro do hospital. Pegou Covid dentro do hospital. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para vocês frente a isso? O fato de essa frase ser dita, e por mais que tenha acontecido, digamos que essa paciente teve uma infecção, evoluiu com uma infecção por um vírus dentro de uma unidade hospitalar, ou dentro de uma clínica, tá? O fato disso acontecer dentro do ambiente hospitalar significa dizer que foi o ambiente hospitalar que transmitiu o germe para o paciente? Pessoal, é muita burrice pensar isso. Eu não estou falando da paciente nem do acompanhante, muito pelo contrário. São pessoas que ouviram isso ao longo de uma vida. Ouviram que hospitais são locais onde tem infecção. Eu ouço isso todos os dias. Eu ouço que na UTI a pessoa pegou uma infecção dentro da UTI. Todos os dias eu ouço isso. Todos os dias. E eu vejo uma narrativa tão formada e tão agressiva frente a isso, que gera alguns grandes desconfortos para a equipe assistencial como um todo. E aí nós podemos então evoluir nessa narrativa analisando o que Florence fez lá no princípio, no primórdio, na primeira unidade de terapia intensiva. Diga-se de passagem, a primeira unidade de terapia intensiva foi feita por uma enfermeira. Tá? Foi feito por uma enfermeira. Uma enfermeira, numa guerra da Crimeia, ela simplesmente pegou os pacientes mais críticos, aqueles mais graves, e isolou. Qual era o objetivo dela? Deixar os pacientes livres de infecção. Ou seja, o princípio base da criação de uma unidade de terapia intensiva era restrição de acesso à unidade, e controle rigoroso de possíveis quadros infecciosos. Mas espera aí, bora analisar o contexto. Eu estou falando de uma situação de guerra, onde eu tinha ferimentos traumáticos externos, tá? E que estavam expostos, tá? É mais ou menos o que falar de uma fratura exposta. Eu expus algo interno, tá?
O que acontece numa unidade de terapia intensiva hoje, numa unidade de cuidados intensivos? O paciente, se for um paciente crítico, ele está em suporte ventilatório, ou seja, ele está entubado. Ele está com acesso central, ou seja, eu estou adentrando no sistema venoso dele. Ele está com um acesso arterial para mensuração de PAM e coleta de gasometria. Eu estou adentrando na artéria. Eu estou com uma sonda vesical, geralmente para monitorizar débito urinário. E estou com uma sonda nasoentérica, geralmente para fazer, às vezes, se for uma sonda nasogástrica, para esvaziar o estômago ou para iniciar suporte nutricional ao paciente. Eu tenho múltiplas invasões. Segundo ponto, ao invés do paciente ficar em posição em pé, bipedestação, como nós estamos, esse paciente ele fica deitado. Eu mudo totalmente a fisiologia do paciente. Eu inicio inibidores de bombas de próton, obviamente, porque esse paciente que está nesse nível de estresse, ele vai ter uma gastrite hemorrágica. Eu inicio anticoagulantes, por quê? Porque eu quero prevenir a ocorrência de tromboses venosas. Então eu faço uma série de intervenções no paciente, uma série de ações que são extremamente relevantes e já validadas na literatura para minimizar a ocorrência de possíveis eventos assistenciais que na literatura já são validados e observados. Eu coloco o paciente, na maioria das unidades, em um colchão de ar, ou eventualmente eu faço um plano rigoroso de mudança de decúbito no paciente para evitar lesão nas proeminências ósseas. Vocês estão observando a quantidade de rotinas assistenciais de segurança que devem ser feitas dentro da uma unidade? E aí você está me falando, mas isso... Aí o paciente, o que acontece? Eu tenho então, e ocorre uma infecção. E ocorrem infecções. Óbvio que ocorre. Eu geralmente exponho esse paciente a um antimicrobiano. Eu modifico a sua microbiota de proteção, todo o seu intestino. O antimicrobiano vai atuar em uma infecção que pode existir ou não, mas eu tenho, obviamente, diante daquilo, eu não tenho a possibilidade de afastar e dizer não é. Não, olha, sabe isso aqui? Não é infecção. Se vocês tiverem esse exame, vocês me mostrem. Porque eu não tenho como o paciente estar com droga vasoativa em suporte ventilatório, que está, eventualmente, com tendência à hipotensão, que está com uma troca de oxigênio prejudicada, que está evoluindo com disfunção renal, eu não tenho como dizer que o paciente não está com quadro infeccioso. Ou minimamente seria muita prepotência minha dizer que não é. Inicie os antibióticos. Quais são as consequências disso? As consequências disso é que, eventualmente, eu modifico a microbiota intestinal e essa microbiota pode ter translocação, eu posso ter infecções associadas. Os meus dispositivos, com 12 horas, já tem biofilme da própria pele do paciente, mesmo que eu faça situações assépticas. Qual é a medida de maior prevenção de ocorrência de infecções relacionadas à assistência? Retirar o dispositivo. Quer tratar, então, todas as infecções de sítio cirúrgico? Não faz cirurgia. É só não fazer cirurgia. Tá tudo certo. Redução de incisões. Tá tudo certo. O que eu quero dizer é que, infelizmente, se criou uma narrativa, e essa narrativa, ela é decorrente, ela é um contraponto àquilo que eu venho discutindo todos os dias. A famosa narrativa do herói. Eu tenho um contraponto aos profissionais de saúde que se auto-intitularam ou que foram intitulados, e eu gostei disso, eu estou dizendo, representando aqui os profissionais de saúde. Você é o herói, nossa, você me salvou, você salvou minha vida. Hoje eu tive o privilégio de... tem uma colega que está com um familiar dentro da unidade, familiar do marido dela, estava dentro da unidade, certo? E é uma familiar de 92 anos. Infecção, uma pneumonia grave, foi para suporte ventilatório, utilizou droga vasoativa, alterou função renal. Depois de uso de antimicrobianos, quase 7 dias, o paciente foi estubada, saiu da droga vasoativa, recuperou função renal. Ajustes preliminares, programação de alta amanhã. O colega veio falar comigo, nossa, Edgar, poxa, que bom, a paciente está saindo, e eu não esperava isso, paciente de 92 anos, da tamanho da limitação, já tinha um grau de demência, e agora ela está se recuperando, está em processo de saída. Geralmente, o que o profissional de saúde faz agora? Ele estufa o peito. Ele fala, é verdade. Eu salvei. Essa narrativa é muito perigosa. Muito perigosa. Porque agora
pessoa, o paciente, que lutou contra tudo isso, obviamente foi o seu organismo. Foi o seu organismo. Eu apenas fiz intervenções terapêuticas pontuais, mas a resposta final é do organismo. Eu posso matar todas as bactérias. Se o organismo não tiver uma reação anti-inflamatória, de controle inflamatório, não tem condições. Eu posso fazer qualquer cirurgia. Se o paciente não tiver um processo de cicatrização adequado, já era. O que eu quero dizer para vocês é que o que está acontecendo hoje é que nós temos uma narrativa formada de anti-herói. Uma narrativa formada de anti-herói. Na época da pandemia, todos os profissionais de saúde foram aplaudidos. Nossa, vamos bater palmas para os profissionais de saúde. Coisa linda. E eu vi aquilo com extrema preocupação. Profissionais de saúde sendo aplaudidos e logo em seguida começaram a ser criticados. Criticados por a sua intervenção, pela sua demora de atendimento. Não é incomum. Pessoal, basta você abrir o jornal todos os dias. Todos os dias. Eu não estou dizendo algo que acontece hoje ou que aconteceu ontem. Todos os dias. Amanhã você abre, você vai ver enfermeiro cometeu erro, técnico de enfermagem cometeu erro, médico cometeu erro, fisioterapeuta errou. Todo mundo quer falar e fala uma narrativa pronta contra o sistema de saúde formado. E cada vez eu percebo isso tão nítido e eu vejo que isso agride tanto a situação assistencial que hoje eu vejo aquilo que eu falei ontem na live. Frustração profissional. A pessoa está frustrada. Simplesmente ela está frustrada. Porque ela era o herói e agora ela está no contraponto dela vendo, poxa, eu não sou o herói. Eu não sou o herói. Não, peraí. Alguma coisa deu errado. E vocês não fazem ideia como isso machuca. Porque isso aqui gera uma crise de identidade profissional. Identidade desse profissional que sempre se viu de uma forma e agora ele vê que a sua profissão já não é. E a sua profissão é o eu sou. Eu sou o médico, eu sou o enfermeiro, eu sou o técnico, eu sou o fisioterapeuta, eu sou o psicólogo, eu sou o fono. Poxa, eu errei. Não, peraí, o paciente não evoluiu bem. Então, o que eu fiz não funcionou? É isso mesmo? Então, essa narrativa é uma narrativa que machuca muito. Machuca demais. Machuca demais. E é exatamente este o ponto que eu faço esse contraponto agora aqui. Enquanto tiver nesse joguinho, somos heróis e uma narrativa de anti-herói, nós vamos entrar nesse impacto direto todos os dias. Todos os dias entra em conflito com família. Todos os dias. Todos os dias. Exemplo de hoje, na condução com essa família, eu tive que tirar essa narrativa passiva de um paciente e colocar o paciente no centro da narrativa. Ah, o hospital. Não, se o hospital é o agente, todos os profissionais que estão nele, ou abaixo deles, ou junto com eles, são agentes que estão também corroborando para o adoecimento da paciente. Todos estão corroborando. Todos estão intervindo para aquele adoecimento, para que a paciente não melhore, para que a paciente fique pior. Todos. E ao fazer isso, ao todos esses estarem intervindo dessa forma, eu criei aqui um grupo que se tornou meu inimigo, porque eu, filho, quero salvar. Eu, filho, quero salvar. E eu, filho, quero salvar o meu familiar querido. E o hospital está adoecendo ele. E é por isso que eu reitero, pessoal, esse modelo hospitalocêntrico, o modelo que eu disse no início, falei de maneira inicial, falei desse modelo hospitalar, desde como ele surgiu até os dias atuais, dentro da narrativa do herói, ele pode se transformar numa tragédia, tá? O que eu insisto é que hoje hospitais são locais seguros. Hospitais são locais onde ocorrem intervenções terapêuticas e os pacientes saem melhor.
E existem discussões de melhoria dentro dessas ações. Eu não tenho como não criticar uma publicação que foi feita, e se está na literatura é para ser criticado. Se está na literatura é para ser criticado. Foi feito pela Universidade Federal de Minas Gerais sobre o número de eventos assistenciais dentro dos hospitais. E aí eu me lembro de todas as manchetes que saíram naquela época. Todas. A manchete dizia mais ou menos assim: 6 em cada 10 pacientes que entram nos hospitais sofrem um evento assistencial. Essa era a manchete. 6 em cada 10 pacientes que entram nos hospitais sofrem um evento assistencial. Desses, a maioria poderia ser evitável. Pessoal, vou falar uma coisa para vocês com toda a modéstia. Talvez a gente hoje, o profissional de saúde, e nós principalmente, costumamos ter a falsa impressão de que eu não posso falar que eu sou bom. Você falar que você é bom, você não é humilde, e com seus pares você não é bem visto, você é mal visto, você dizer que você é bom, porque justamente entra naquele conceito do errar. Se eu sou bom, eu não posso errar. Onde é que está dizendo isso? Certo? E o fato é que isso ficou tão ruim que acaba que os profissionais como um todo começaram a se... como é que eu posso dizer? Se encolher dentro de uma realidade, e outras situações começaram a crescer, a avançar, a se expandir. Tá? E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso é o seguinte: diante de uma situação como essa, e principalmente essa que eu citei agora há pouco, onde eu tenho esses profissionais e eu não posso dizer que eu sou bom, e com toda a modéstia aí, não dizendo, pessoal, eu faço avaliação de hospitais em todo o Brasil. E ao fazer uma avaliação como essa, eu não tenho como concordar com um dado desse. Porque um dado desse é, no mínimo, feito por uma pessoa... Duas coisas: ou é burro ou é mau caráter. Não tem outro nome para dar para isso. Porque acontece? Primeiro ponto: evento adverso. Evento adverso é todo evento que ocorre decorrente de uma assistência. Tá? Então, se você tomar um tramal e ficar com náusea, isso é um evento adverso medicamentoso. Isso é um evento adverso medicamentoso. Discussão: é evitável ou não? Tá, como é que eu vou saber que é evitável? E aí, como é que eu vou saber que você vai tomar um tramal e isso aí é evitável? Se você puder me dizer isso. Eu não estou dizendo aqui de situações óbvias. Ah, o paciente levantou e caiu. Isso era evitável? Podemos se dizer que sim, é evitável. Tudo bem, é evitável. Mas me explica aí. Eu estou com um paciente que está, um enfermeiro que está com 20 pacientes dentro de uma unidade de internação. Esses 20 pacientes, ele está com 4 técnicos. Cada técnico está com 5 pacientes. Desses 5 pacientes que estão, um técnico está com 5 pacientes, ele vai fazer as medicações de horário. Um paciente que está no final, no último apartamento, ele está com um acompanhante. E esse acompanhante que lá está com ele, deixou ele agora. E ele decidiu, então, ir no banheiro. E o paciente caiu. De quem é a culpa? De quem é a culpa em um evento como esse? O evento é evitável ou não é? Ah, sim, talvez seja evitável. Não, perfeito, é evitável. Tá, o paciente caiu. E geralmente, a maioria das quedas que ocorrem dentro dos hospitais é no caminho do banheiro para o leito do paciente. A maioria das quedas são essas, tá? Então eu cheguei ali, isso é evitável ou não é? É evitável. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Aí agora começamos a entrar aqui em um cenário de discussão que só profissionais maduros conseguem fazer, certo? Porque eu tenho aqui participação da família no cuidado, eu tenho aqui discussões de dimensionamento de quadro de enfermagem, certo? Eu tenho aqui certo? Com farmacêutico clínico, tá? Eu tenho tudo isso. Então toda essa discussão gera um reflexo, uma reflexão frente a esta discussão,
tá? E aí eu queria concluir, frente a esse achado, frente a este momento, frente a esta discussão e talvez esse dia histórico para a equipe de enfermagem, de que é coerente, mas eu acho muito pouco que o enfermeiro está ganhando. Eu acho que uma base salarial talvez seja importante, mas ela nivela muito por baixo. O enfermeiro talvez seja o grande pilar da assistência hoje, tá? E os enfermeiros hoje precisam fazer plano de cuidado, saber fazer plano de cuidado e se identificar dentro da equipe multiprofissional. Amanhã e na próxima semana, nós vamos falar exclusivamente sobre trabalho de equipe multiprofissional. Como deve ser feito uma rotina multiprofissional. E muitas pessoas confundem isso com uma visita multiprofissional. Visita multiprofissional é um meio para você garantir uma assistência multiprofissional. E vou dizer logo aqui outro grande polêmico. Eu não gosto de visita multiprofissional. Eu acho aquilo ali muita farofa. Entendeu? Uma farofada ali doida que ocorre para que eu possa discutir ali pontos óbvios. Tá? Dizia o Romário que treinar para quê se eu já sei o que fazer. Se você sabe o que fazer, você sabe qual é o seu papel dentro da unidade, literalmente, você sabe como fazer a sua intervenção, como fazer o seu trabalho. E como direcionar a terapêutica, desde que todos saibam. Tá? Não é eu que vou ter que discutir ali o óbvio, aquelas visitas acadêmicas que demoravam horas numa enfermaria, aqui em Belém, 35, 38 graus, de jaleco, você suando em pé, e ali você vai discutir sobre o tratamento do paciente, sobre reflexões de uma visita multiprofissional. Hoje que você tem 30 pacientes, 40 pacientes. Por favor, pessoal. No mínimo, uma pessoa que sugere um modelo desse, ela não tem vivência hospitalar. Não tem vivência de uma realidade hospitalar. Não sabe como é que funciona uma rotina assistencial. Uma rotina segura, uma rotina adequada, mas uma rotina real. Eu tenho situações que ocorrem ali. E vou ficar discutindo ali, frente àquelas equipes altamente inchadas, todo mundo entrando. Olha só que número absurdo. Um paciente que passa 3 dias internado, ele é visto, às vezes por muito mais vezes, mas por pelo menos 58 pacientes diferentes, 58 profissionais diferentes entram no seu quarto. Pessoal, uma coisa muito louca isso pra minha cabeça. Você vai ter uma entrada ali de vários profissionais entrando ali para perguntar às vezes a mesma coisa. Não faz sentido. Então pra que toda essa farofa frente da assistência? Está se transformando, as situações hospitalares, é muita gente para pouca eficiência. Eficiência de operação. Então, por isso que na semana que vem nós vamos discutir especificamente sobre ações de equipe multiprofissional, seu papel dentro da equipe multiprofissional, tá? E como fazer os seus ajustes de rotina, e eu, como profissional, como saber me posicionar. Onde saber quem eu sou e o que eu tenho que fazer. Tá bom? Então, pessoal, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.